Olá, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Estamos aqui direto da casa de oração da Igreja Cristã Caminho, aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. E estou aqui com as pessoas no culto de hoje, dia 22 de agosto de 2021. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Eu quero hoje falar sobre 4 passos para mudar a sua realidade, com base na palavra de Deus e com base em exemplos próprios meus, daquilo que eu tenho vivido, que a minha esposa que está aqui no culto tem vivido. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Eu quero que você tome nota desses 4 passos, tome nota. Eu vou deixar também um PDF desses 4 passos aqui embaixo na descrição do vídeo para quem me vê do YouTube, para que você transforme em tarefas e aplique no seu dia a dia, para mudar a sua realidade, seja ela qual for. Bem, primeiro passo, abre comigo em Gênesis capítulo 1, por gentileza. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. A criação dos céus e da terra, e de tudo que neles existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então aqui é o princípio de tudo. É o primeiro passo para se mudar qualquer realidade. Não coincidentemente, foi a primeira coisa que Deus fez, que o Criador fez. E a terra era sem forma e vazia. Talvez sua vida está assim, informe, sem forma, vazia. Você está precisando preencher as áreas da sua vida. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu vou me ater primeiro a esse primeiro passo aqui, com esse último versículo aqui de Gênesis 1, quando Deus disse para haver luz e houve. Porque tudo começa com a palavra. Se a gente for seguir aqui a leitura, eu não vou seguir para não ficar extensa a pregação. Tudo que Deus criou foi através da palavra, com exceção de Adão, que ele criou da terra, né? E de Eva, que criou ali de Adão, né? De uma parte que ele tirou de Adão. Então, tudo começa com a palavra. Eu quero dar um exemplo aqui simples, que eu sempre dou já há algum tempo. Imagina um casal que vai comprar um lote para fazer uma casa, e o casal olha para aquele lote vazio, sem forma, como a gente leu aqui na palavra, e um olha para o outro de mãos dadas e começam a dizer, a falar: aqui a gente vai construir a nossa casa, ela vai ter 3 andares, a gente vai morar no último andar, no segundo andar a gente vai alugar, no primeiro andar a gente também vai alugar para lojas, a gente vai ter uma garagem para tantos carros. Eles começam a falar. Ali começa a criação daquela casa. Tudo começa com a palavra. Esse lugar que eu estou aqui pregando hoje, nessa loja que é alugada, na Avenida Antônio Olinto, aqui 980, no centro de Sete Lagoas, eu, quando voltei para a cidade aqui, para recomeçar minha vida no ministério,
eu dizia, eu falava que a nossa casa de oração seria aqui, no centro, na Antônio Olinto, e hoje nós estamos aqui no centro, na Antônio Olinto. Mas tudo começou com a palavra, eu falando, eu profetizando. O que você quer falar, profetizar, para que aconteça na sua vida? Pessoal, isso não é uma mera teoria. Você sabe que as pessoas já têm isso na mente delas, que praga de mãe pega. E infelizmente é verdade. Quando uma mãe, ela fala uma palavra para um filho, aquilo ali se cumpre. Se essa palavra ela é má, imagina uma palavra boa, de bênção. Claro que quando aquele filho que recebeu uma palavra má da mãe na infância, foi vítima de uma praga da própria mãe, entrega a vida para Jesus, que é o caminho, então aquilo ali é revogado, é anulado, mas é provado que há poder na palavra. Então tudo começa com a palavra. Pense sobre isso. Então o primeiro passo para você mudar a sua realidade, eu não sei qual é, profetize, fale. Eu costumo falar uma história com Éder, que é uma história só criada para eu ilustrar na pregação, de uma mulher. Esses dias eu falei aqui na casa de oração. Essa mulher tinha um filho e ele brincava muito na rua. E teve um dia que ele foi atropelado. Aí uma amiga que viu, veio até ela e contou a notícia. Corre, 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 que seu filho foi atropelado. Aí essa mulher disse o seguinte: eu sabia, esse menino vive na rua. Essa mesma mulher participou de um sorteio no supermercado, deixou lá um cupom dela, de uma compra que ela fez, para ganhar um carro no sorteio. E aí uma amiga chegou para ela e disse: amiga, sabe aquele sorteio que a gente estava participando no supermercado? Você ganhou! Aí essa mesma mulher, que o filho foi atropelado na rua, ela disse que sabia que ele vivia na rua. Ela disse assim: eu duvido, eu nunca ganhei nada na vida. Tem gente que é assim, a pessoa só acredita em palavras negativas. É provado que a palavra tem poder. Agora eu te faço uma pergunta, e para quem está aqui comigo hoje no culto: em que palavra que você vai acreditar? Uma vez que está provado que a palavra tem poder, numa palavra negativa ou numa palavra positiva, e mais ainda na palavra de Deus, nas promessas de Deus, ou na palavra que sai da tua boca, você profetizando e falando sobre a sua própria vida? Qual a história que você tem contado a seu respeito, para você mesmo? O que você tem falado para si mesma, para si mesmo? Segundo passo para mudar a sua realidade. Acompanha comigo aí em Provérbios 23. Provérbios 23. Versículo 7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, algumas traduções, ou na sua alma, em algumas traduções, assim ele é. Porque como imaginou no seu coração, algumas traduções, na sua alma, assim ele é. Eu não vou ler o contexto antes e depois, pessoal, e não tem problema, mesmo que eu estou lendo só um versículo isolado aqui, porque faz sentido o que eu vou falar aqui, biblicamente falando. Nós somos o que nós pensamos a nosso respeito, o que nós imaginamos a nosso respeito. Eu me lembro que quando a gente estava para financiar o apartamento que a gente está morando hoje,
teve 3 ou 2 recusas do banco para financiar. E eu me lembro que uma vez a gente estava na porta do condomínio, e a minha esposa falou comigo assim, em uma das vezes que teve a recusa do banco: eu não aceito, porque eu me vi lá dentro do apartamento. A gente já tinha entrado lá, com o responsável da construtora, com a corretora de imóveis, e quando a Wanda falou isso comigo, a gente estava dentro do carro, o carro que a gente tinha, eu disse para ela: então, vai dar certo, que você já se viu lá dentro, você já se imaginou lá dentro. Você sabia que o nosso cérebro, para ele não existe passado, nem o presente, nem o futuro? Para o nosso cérebro, se você imagina uma coisa, se você fecha os olhos agora aí na sua casa, onde você estiver, e você visualiza algo, aquilo já é. Isso é cientificamente comprovado. A gente faz até um exercício que a gente chama de visualização, de ensaio mental, para poder a pessoa ela se preparar para um evento que para ela é importante, ou para a pessoa ela traçar ali metas, objetivos, trazendo isso para a Bíblia Sagrada. Está muito claro. O que você imagina já é aqui no seu cérebro. Então, visualize todos os dias o que você quer, a realidade que você quer, a vida que você quer. Digo mais, se você puder colocar num quadro, eu não falei isso nem com minha esposa ainda que está aqui no culto, eu vou falar com ela para a gente fazer. A gente está aí há 3 meses, né, praticamente no final do ano de 2021, quando eu gravo esse culto aqui, e eu vou propor para ela para a gente fazer o nosso quadro, para a gente sempre visualizar de como que a gente quer ver a igreja Cristão Caminho, de como que a gente quer ver a nossa vida, a nossa casa, enfim, para a gente colocar num quadro e visualizar e orar sobre ele, profetizar sobre ele, falar sobre ele. Então, o segundo passo para mudar qualquer realidade que você estiver vivendo, imaginar, visualizar. O terceiro passo, Lamentações 3, 21. Mais para frente de Provérbios tem Jeremias, depois Lamentações de Jeremias. Isso vai depender muito da tradução, tá, gente? A maneira que está escrito. Lamentações 3, 21. Minha esposa gosta muito desse versículo. Os momentos difíceis a gente recorre muito a ele. Fala sobre o seguinte: trazer a nossa memória, a nossa mente, o que nos traz esperança. Trazer a nossa memória, a nossa mente, aquilo que nos traz esperança. Então, o terceiro passo para mudar qualquer realidade é o seguinte: busque lembranças boas, coisas boas que te aconteceram no passado, para te trazer esperança no seu momento atual. A gente precisa, pessoal, se alimentar de boas lembranças, de boas memórias. A nossa vida, ela é guiada pelas nossas memórias. Eu vou te explicar. Se você no momento atual está passando um momento difícil, desesperador, e você traz à memória só momentos que você fracassou, que você foi derrotado, qual que vai ser seu futuro? Se você no seu presente está numa situação desesperadora, numa situação delicada, está entendendo? Então você precisa trazer à memória, à lembrança, coisas que vão te trazer esperança, momentos que você creu que só Deus podia te tirar daquela situação, e foi o que aconteceu, que não foi o seu esforço, não foi a sua dedicação, os seus estudos, a sua capacidade intelectual, profissional, mas traz à lembrança, à sua memória, aqueles momentos que Deus te socorreu, que só pode ter sido Ele,
mente com memórias que me trazem esperança. A gente pode viver de vitórias do passado. Só que o que está claro aqui é que a gente, para poder viver o presente, crendo no cumprimento das promessas de Deus, da palavra de Deus, e que nós vamos mudar a nossa realidade, a gente precisa se alimentar de boas memórias, que trazem esperança, de um futuro melhor, de uma realidade melhor. E o quarto e último passo para mudar toda e qualquer realidade. Juízes 6:11. Eu me lembrei hoje de manhã do que a minha esposa me disse esses dias. A gente estava ouvindo um pregador que a gente respeita, né, na atualidade, pregando sobre isso, e Wanda comentou isso comigo, isso ficou dentro de mim. Juízes capítulo 6. Juízes 6. Se você não puder, onde você estiver agora me vendo, conferir as passagens bíblicas, repito, vai ter aqui na descrição do vídeo um PDF dessa pregação, tá? Para você até baixar se quiser, você visualizar e tomar nota, transformar em tarefa, que a aplicação da palavra é que faz a diferença na vida da pessoa. Juízes, capítulo 6. Juízes 6. Diz assim, no versículo 11: um anjo fala com Gideão. O contexto aqui é o seguinte, pessoal, se você não é familiarizado com a história, a maioria talvez seja, né? O povo midianita, os amalequitas, eram povos inimigos do povo israelita, judeu, e eles vinham e roubavam a plantação deles. Isso estava sendo uma constante nesse momento aqui do que nós vamos ler. E Gideão não estava parado, Gideão estava fazendo algo. Ele estava fazendo uma coisa que eu tenho isso como uma frase da minha vida: não tem o que quer ainda, use o que tem agora. Eu vivo isso no meu dia a dia. Por exemplo, eu não tinha uma caixa de som no nosso começo de trabalho aqui, no nosso recomeço de ministério. Agora uma senhora doou, muito obrigado, Dona Maria, quero agradecer aqui publicamente. Ela vai ver esse culto com certeza. Ela mora numa cidade vizinha aqui, e a gente está planejando para uma vez no mês ela estar aqui com a gente, pelo menos. E ela doou uma caixa de som, está aqui do lado. Agora eu posso fazer um evangelismo com mais qualidade numa praça. Hoje nós vamos fazer isso à tarde. Vou ligar essa caixa de som, o microfone que eu tenho com fio, e vou fazer um trabalho melhor para alcançar pessoas ali. Eu vou usar o que eu tenho hoje, que é uma caixa de som. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Só para vocês terem uma noção, lagar não é um lugar propício para malhar trigo. Trigo se malhava em lugar alto, que batia vento, para separar o trigo do joio. Eles usavam tipo um rastelo, não sei se você sabe o que eu estou falando, um garfo, né? Eu usei muito quando na minha infância eu ajudava meu pai a capinar o lote de casa. Então a gente rastelava, limpava o mato ali com esse garfo, né, depois de capinar. Então eles usavam um garfo desse para jogar o trigo para o alto, e o vento batia, separava o joio do trigo. E ele estava fazendo isso no lagar. Sabe o que é lagar, pessoal? É um lugar de pisar uva para fazer vinho. Era um lugar inadequado, mas Gideão estava usando o que ele tinha, as ferramentas que ele tinha. O que você tem hoje nas suas mãos? Você lembra quando Deus apareceu para Moisés e deu para ele a missão dele libertar o povo da escravidão no Egito? O que Deus falou para Moisés? O que você tem na mão, Moisés? Ele tinha um cajado. E Deus falou: olha, você vai fazer sinais através desse cajado para o povo crer que eu te enviei, para Faraó ver que há um poder com você e liberar o meu povo. E o resto da história, se você não conhece, é só você ler, né, o livro de Êxodo, que você vai ver lá a libertação do povo hebreu e os sinais que Moisés fez com o que ele tinha nas mãos.
Deus usou o que ele tinha nas mãos. Deus vai usar o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos para mudar a sua realidade hoje? Usa isso. O quarto passo para mudar qualquer realidade é o que, pastor Cleiton? É você agir em relação aos 3 primeiros passos. Vamos relembrar aqui? Vou até colocar aqui na tela. Falar ou profetizar. Tudo foi criado lá em Gênesis pela palavra de Deus. Nós criamos uma nova realidade para a nossa vida com a palavra. Nossa, e com a palavra de Deus, com a palavra proferida sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Segundo passo, imagine, visualize o que você deseja. Lembra que o nosso cérebro não existe passado, presente e futuro. Se você imaginar, visualizar algo, você criar uma imagem de algo, com crença, aquilo já é uma realidade. Então você agora tem que agir em função dessa visualização. Terceiro passo, busque boas memórias, boas lembranças para te trazer esperança. Então, quarto passo, e talvez seja o mais importante, é você agir com o que tem nas mãos, como Gideão fez. Ele estava ali no lugar que ele podia malhar trigo, ele não tinha um lugar melhor. Não sei, provavelmente ele estava aqui tentando se esconder dos midianitas e amalequitas, os povos inimigos, porque nesse lugar aqui talvez ele ficava mais escondido. Lembrando que nessa época aqui a maioria do povo estava escondido em cavernas, mas Gideão não, estava fazendo alguma coisa. Aí esses dias, quando a gente estava ouvindo um pregador falar sobre isso, minha esposa comentou, e é verdade, Deus só age na vida de alguém que tem movimento, de alguém que está fazendo alguma coisa. Para Deus agir na tua vida, você tem que agir em conformidade com a palavra dele, com as promessas dele, com aquilo que a gente falou aqui anteriormente. O que você fala sobre si mesmo e sobre a sua vida, o que você imagina e visualiza, o que você busca de lembranças boas, de memórias boas, para viver na sua realidade com esperança, com fé num futuro melhor. E o quarto passo, agir em relação aos 3 primeiros passos, né? Então Gideão estava fazendo isso. Ele estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O resto da história eu não vou ler, que não há necessidade aqui no momento. Nós vamos aqui agora na casa de oração, invocar o Espírito Santo, invocar a Deus. Você pode fazer isso na sua casa também, não sei onde você está aí, mesmo que em pensamento. Se puder, no ambiente agora, parar com tudo, invocar o Espírito Santo, buscar um preenchimento com o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, faça isso, tá bom? Eu vou encerrar por aqui a gravação da palavra, e se não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se inscreva, é de graça, aqui abaixo, ativa aqui o sininho, vão aparecer 3, ativa o primeiro de cima, tá bom? Para ser avisado dos próximos vídeos e palavras como essa, e dá o seu like se você gostou, faz um comentário abaixo sobre o que você entendeu desses 4 passos para mudar a sua realidade, qualquer realidade que você estiver vivendo, e compartilhe com no mínimo 5 pessoas. Não é justo você ser abençoado ou abençoada por uma palavra como essa, prática, que aplicando na sua vida funciona, tem funcionado para mim e para minha esposa. Eu não prego o que eu não vivo. Eu não aceito pregar algo que eu não vivo no meu dia a dia. Você ser abençoado por uma palavra como essa e você não passar para frente. Quem dá, recebe. Dê essa oferta, compartilhando com 5 pessoas aí, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Tá bom? Posso contar com você para me ajudar nessa corrente do bem, de transformar vidas através da palavra de Deus aplicada? Então é isso. Forte abraço, que Deus abençoe os que creem. E eu vou seguir daqui.